os minutos iniciais, o nosso combinado, né? O link da aula é postado os minutos antes das 19, ali até 19h05 a gente aguarda o pessoal ir chegando, né, na nossa conexão. Às 19h05 a gente já dá início, né, nosso bate-papo da aula da noite. Hoje a gente vai ter o conteúdo da aula 4, na sequência, né, da nossa apostila, tá? A nossa aula, como vocês sabem, é gravada, né? Então essa aula ao vivo, depois que ela é gravada, é disponibilizada para vocês ali na barra atividades do Classroom, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo. E aí sempre que vocês quiserem rever o material, né, relembrar, estudar esse conteúdo novamente, ele vai estar ali para vocês. Os slides utilizados na gravação, a mesma coisa. Na barra atividades do Classroom, no tópico slides das aulas ao vivo, vão estar os slides, né, utilizados durante a gravação, tá? Muito bem. No início de cada aula, sempre relembramos do nosso calendário, então não será diferente, tá? Sempre faço isso porque, gente, muito embora a gente faça lá o nosso contrato pedagógico, tudo detalhadamente, tudo explicado devidamente, né, com profundidade, cada um dos elementos do processo avaliativo, o pessoal esquece, né, ou não participou, aí não participou, não vai tentar assistir aquilo que já passou antes, né, enfim, acontecem diversas situações nesse sentido, né, e é bom a gente estar em todas as aulas, né, no mínimo, lembrando do calendário, tá? Mas nós temos o vídeo lá do contato pedagógico com detalhes de tudo, tá? Então, quem não assistiu o vídeo do contato pedagógico, assista. Tudo foi detalhado. Aqui no calendário, no início de cada aula, a gente fala rapidamente dos compromissos que temos para relembrar, né? Para ninguém depois, né, ter dúvida, né, do que era para fazer, tá? Então, na primeira semana, aula dia 20 e dia 22, nós tivemos conteúdo da aula 1 e 2, e tivemos, né, ou temos ainda, né, o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, cujo prazo está no guia do aluno, né, aquele arquivo que a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, que vocês têm que abrir, anotar as datas, né. Essa semana, dia 27, terça-feira, e hoje, né, dia 29, conteúdo da semana 2, aula 3 e 4. Correspondente a essa semana, você tem atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle, valendo 1 ponto. Prazo encerra conforme está descrito lá no guia do aluno, né? Disponível para vocês no Moodle. Na semana 3, próxima semana, aula dia 4 do 5 e 6 do 5, né? Terça e quinta-feira, é o conteúdo da aula 5 e 6. Correspondente a essa semana 3, lá no Moodle, vocês têm atividade avaliativa 3 para fazer, valendo 1 ponto. Igualmente, o prazo está lá no guia do aluno, esse arquivo que vocês devem abrir e anotar as datas para não perder os prazos das avaliativas. Depois que fecha o prazo, não tem como abrir mais, né? Semana 4, 11 de maio e 13 de maio, tem aula 7 e 8. Correspondente a essa semana 4, vocês têm um compromisso lá no Moodle, né? A atividade avaliativa 4, valendo 1 ponto, cujo prazo está no guia do aluno, né? Tem lá o dia e o horário que encerra. Até aquele prazo, vocês têm que fazer essa atividade avaliativa 4, valendo 1 ponto. São 4 pontos, então, somados, né, 1 ponto de cada atividade. Vocês têm também o trabalho disciplinar para fazer, valendo 6 pontos não é nenhum, né, que fecha, então, né, esses 10 pontos. Ele é feito e entregue ali no Class até o dia 15 do 5. Tá? O trabalho vocês podem fazer, elaborar, né, ele em dupla, trio, como quiserem, mas na hora de entregar, cada um vai entrar no seu Classroom, vai clicar no seu arquivo do trabalho e vai fazer a sua entrega, tá? Conforme a gente descreveu e demonstrou lá no vídeo do contato pedagógico, com os detalhes lá. Quem não assistiu, não lembra, né? Assista o vídeo do contato pedagógico, ele está disponível para vocês ali no Class, na barra atividades. No dia 18 de maio, a gente já trabalhou todo o conteúdo nas aulas anteriores, né? Então, no dia 18 de maio, vai ser a nossa revisão final, né? Aquela revisão preparatória aí, né? Para a prova, com foco, né? Em conteúdo que vocês precisam para se sair bem na prova, né? Primeira parte da aula vai ser um conteúdo trabalhado, depois intervalo chamado, depois da chamada vão ter exercícios da revisão final. Bem semelhante ao que acontece em todas as aulas, né?
Primeira parte a gente tem conteúdo, aí depois do conteúdo a gente tem intervalo, do intervalo chamada, da chamada, exercícios, tá? Essa é a nossa sequência, sendo que o intervalo acontece quando? Quando a gente tratou o conteúdo. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, em relação a tempo, né? Mas é mais ou menos no meio, né, do tempo do período da noite, tá? 20 de maio, não tem conexão ao vivo, né? 20 de maio, apenas a prova final, lá no Moodle, nesse dia 20, às 19 horas é postado para vocês no Class, as instruções e o código de prova. Vocês vão ler as instruções, vão copiar o código, e vão entrar lá no Moodle, disciplina de produção de materiais, a semana 1, 2 e 4 das avaliativas, vai estar lá a prova final. Vão clicar nela, vão inserir o código fornecido e vão ter acesso à prova que tem 10 questões objetivas, cujo conteúdo é o conteúdo da aula 1 até a aula 8. Ao final da prova, terminada a 10ª questão, vocês vão clicar em salvar e enviar, e aí ela já vai corrigir e dar a nota que ficaram na prova da N2. A média N1 mais N2 divididos por 2, então tem que tirar, né, na soma das duas notas dividido por 2, no mínimo 6, que é a nossa média final de aprovação, tá? Média mínima, né, de aprovação. Se ficar abaixo da média, tem a prova de substituição, lá no Moodle também, no dia 5 de junho, 5/6. Nesse dia, tem que acessar o Moodle, né, disciplina de produção de materiais, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, e da prova final, vai aparecer para quem precisar fazer a prova de substituição, essa prova lá. É só clicar nela e fazer, nessa não tem código, tá? São 10 questões objetivas também, cai todo o conteúdo da aula 1 a 8, certo? Muito bem. Dúvidas sobre o calendário? Perguntas? Espero que não seja novidade para ninguém, mas em todas as aulas eu vou relembrar, justamente para que ninguém, né, lá no final diga o professor não avisou, o professor não disse, eu não sabia, né? Então, no início de cada aula a gente sempre faz isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o calendário, processo avaliativo? Está tranquilo todo mundo? Eu sei que não é o caso de... Oi? Só uma dúvida. Eu ainda não fiz a avaliativa 1 nem a 2, tá? Mas eu queria saber como é que eu faço. Eu posso fazer pelo Word, só que daí eu só boto ali a letra que é a resposta? Tu assistiu o vídeo lá do contrato pedagógico, Gabriele? Eu assisti, a primeira aula eu assisti, mas eu não me lembro. Tá. Lá quando a gente abriu o Moodle, tu viu que tem, para fazer a avaliativa, tem 2 elementos ali, né? Um arquivo em PDF e o questionário online da avaliativa. Sim. Lembra disso? Sim. Tá. Então, o questionário online é o que tu vai enviar as respostas. Ah, no tá. PDF, Tá. tu vai abrir primeiro, vai fazer o teu estudo, vai ver a resposta das questões, só aí depois tu vai abrir o questionário online para marcar as respostas e enviar. Tá bom então. Tá? Tá bom, Muito obrigada. bem. Legal a pergunta da Gabriele, foi um assunto que a gente tratou no nosso contrato pedagógico, que é sempre bem importante, né? A gente rever, reassistir, né? Para a gente ter tudo bem claro como é que as coisas funcionam. Na dúvida, né? Não deixem de perguntar, mas tem lá gravado, né? Para vocês reverem também a qualquer momento que vocês desejarem rever qualquer coisa do nosso conteúdo, né? Inclusive o próprio contrato pedagógico. Mais alguém? A gente quer fazer alguma pergunta? Não, eu não faço pergunta, professor. Eu só tenho que informar para a colega que a avaliativa 1 ela já não tem mais condições de fazer, né? Já fechou o dia 4. A avaliativa 1 fecha no prazo que está no guia do aluno. Qual é o prazo dia que está no guia do aluno? 4D? Foi dia 4? É. 4D? Agora de maio. Ah, ainda tá. É que eu tô tão adiantada com as minhas avaliativas, eu tenho só a 3 e a 4 para fazer que eu esqueci. Não me assusta, eu também tinha visto até o dia 4. A Cláudia quer assustar a turma, né? Quer dizer que dia 4 já passou, as aulas começou dia 20 e a avaliativa já fechou dia 4. Né? Desculpa, perdão, esquece. Vai matar todo mundo do coração, assim, Cláudia, não faz isso. Gelou a espinha aí, professor. Eu fiquei pensando também. A Cláudia deu um sustinho para ver se tá todo mundo esperto. Legal. Matheus levantou a mão ali, quer falar, Matheus? Quero, Luciano, precisava ver uma coisa contigo. Primeiro, boa noite. Boa noite.
precisava tirar uma dúvida. Tem algum outro dia da semana que tu tá dando a mesma matéria e que a turma esteja no mesmo passo que a gente? De manhã, no turno da manhã, nos mesmos dias, terça e quinta, e no sábado, tá? A turma de sábado também ocorre nesse mesmo cronograma, só que sábado, né? Ocorre sempre depois de vocês. Então, vocês estão tendo agora, né? Terça-feira tiveram aula 3, hoje estão tendo aula 4. O pessoal do sábado vai ter a aula 3 de manhã e a aula 4 à tarde. Tá. Tá? Tranquilo. Não, eu tô te perguntando isso porque dia 11 de maio eu vou precisar fazer um exame e eu só consegui marcar horário para a noite. Eu não vou poder assistir a aula. Sim, eu quero sim. ver se tem a possibilidade de eu assistir de manhã em vez de assistir de noite. Tá, a gente pode fazer, ou tu pode assistir a gravação também, mas acho que ao vivo é melhor porque a gente pode participar, fazer perguntas, né? Ou pode ser de manhã, tá? Na quinta-feira. É terça-feira. Não, é terça-feira. Isso. Pode ser de manhã na vai terça. Vai ser a aula 7 que eu não vou poder fazer à noite. Tá, aí tu escolhe se tu quer na terça de manhã ou no sábado de manhã, tá? Tá tranquilo, então eu vou deixar combinado contigo no dia 6. Eu te mando um e-mail e daí você me responde no dia 7 o link do Google, né? O link é tirado no dia e no horário da aula. Aí no dia e no horário eu te envio o link no e-mail. Tá, eu te mando então, de terça-feira começa às 9, né? Isso. Tá, eu te mando entre 8h30 e 15 para as 9, eu te mando um e-mail então. Combinado. Tranquilo, Matheus. Obrigado. Mais alguém com alguma pergunta, alguma coisa relacionada ao nosso calendário de aulas? Muito bem, então, gente. Se vocês estão tranquilos, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração a fazer. Vamos dar início, então. Muito bem, gente. Nossa aula 4 começa com o tempo de reposição. Nós já antecipamos um pouquinho, né? O tempo de reposição, quando a gente conversou na última aula sobre o estoque de segurança, estoque mínimo, né? E o estoque máximo, porque naquele exemplo, né? A gente precisava do consumo médio para fazer aqueles cálculos, mas também tinha uma coluna lá de tempo de reposição que eu mostrei para vocês, né? O tempo de reposição, ele é o tempo que transcorre entre a necessidade de material na empresa até que esse material entre, né, ou ele chegue, enfim, na empresa, quando esse estoque é reposto. Esse é o tempo de reposição, né, o lead time, o tempo que leva do processo de aquisição, pedido, até a chegada do material na empresa. Tá? Esse tempo de reposição, ele é importante, né, para os nossos cálculos de ponto de pedido, por exemplo, que é o que a gente vai ver na sequência. O ponto de pedido, inclusive, é um dos elementos do trabalho disciplinar de vocês, né? A atividade 2 do trabalho é o ponto de pedido. Né? O que é o ponto de pedido? A atividade do quê? No ponto de pedido, desculpa, me falou enquanto eu estava falando, não consegui ouvir. Desculpa, professora. Eu não entendi que você falou que a atividade não sei o que lá do trabalho tem a ver com ponto de pedido. Isso. Lembra que eu mostrei para vocês lá o trabalho disciplinar no primeiro dia? Tinha duas coisas para fazer. Uma delas era o ponto de pedido. Lembrou? Lá no trabalho disciplinar tem duas atividades, né? A primeira atividade é o método PEPS. A segunda atividade é o ponto de pedido. É isso que eu estou relembrando agora para vocês. Tá? Então, esse conteúdo de hoje, ponto de pedido, é importante também para o trabalho que vocês vão fazer, né? Porque pede um cálculo lá, né? E aí, muita atenção, então, nesse conteúdo, não só por ser conteúdo da disciplina, mas também por fazer parte do processo avaliativo lá do trabalho, tá? O ponto de pedido, gente, o cálculo dele vai me dar um número de materiais, né? Na unidade calculado, um número de unidade, peças, né, em litros, metros, o que for, a unidade for, mas ele vai dar um número de material, em quantidade desse material.
Só que essa quantidade não é a quantidade a ser comprada. O ponto de pedido indica qual é o nível que é atingido no estoque deste material. Nós vamos solicitar mais compra desse material. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho lá algumas peças de um determinado material, 10 mil peças. E esse material vai sendo consumido. Então, 10 mil, aí eu consumi um pouco, tem 9 mil, consumi mais um pouco, tem 7 mil, consumi mais um pouco, tem 3 mil, consumi mais um pouco desse material, né? Tem agora 1.500. Chegou nesse número, 1.500, é o meu ponto de pedido. Digamos que eu fiz o cálculo, né? E é 1.500. O que vai acontecer? Quando chegar nesse nível, nesse número do ponto de pedido, eu vou solicitar mais compra para o meu fornecedor. Ele vai levar um tempo para me entregar, então eu vou continuar consumindo esse material, né? Então, esse cálculo do ponto de pedido chegou nesse nível, compra mais para não chegar a zerar o estoque, né? E esse material ser reposto antes que a empresa sofra alguma quebra de fluxo no seu processo por falta de material. É isso que o ponto de pedido faz, né? Indica qual é o nível, qual é o número de quantidade desse material no estoque que a gente deva fazer uma nova compra, então uma reposição, tá? A fórmula do ponto de pedido é o nosso consumo médio. Então, a letra C representa o consumo médio, que a gente aprendeu, né, naqueles cálculos da aula passada, vezes o tempo de reposição, que é o tempo, né, em que se leva para repor esse material, multiplica um pelo outro. Depois da multiplicação, soma o estoque de segurança, né, o estoque mínimo. Vai dar o número do ponto de pedido, tá? O José Gabriel perguntou o que seria o tempo de reposição. Falamos agora há pouco, José, não sei se tu estava conectado. Foi essa introdução que a gente fez aqui, né? Tempo de reposição. Né? O tempo de reposição é o tempo entre a necessidade de material até a chegada do material na empresa. Né? Então, é aquele tempo que leva, né, para o fornecedor nos entregar esse material a partir do momento que a gente fez o pedido. Tá? Um número de dias, enfim, né, transcorrido nesse espaço de tempo. Tá? Certo? Consegui te ajudar nesse entendimento, José? Só me dá um ok ali se ficou tudo claro. Se tiver microfone, até melhor, José, que aí tu habilita o microfone e me dá um ok. Ô, professor, uma pergunta. Sim. Sobre o ponto de pedido. Então, quando ele estiver nesse tal valor, eu tenho que a partir dali, já começar a pedir os produtos para poder não ficar sem produto, é isso? Isso, aqui o ponto de pedido não é do produto, né? O produto já é algo pronto, né? A gente está falando dos materiais necessários à produção, né? Então, Sim, cada material vai ter um tudo, determinado número de ponto de pedido a partir do cálculo feito. Digamos que a gente tenha, num determinado produto, 100 materiais utilizados que integrados tornam aquele produto. Então, um computador, né? Tem lá 100 peças, junta tudo, vira o computador. Cada pecinha do computador eu tenho um ponto de pedido, né? Para calcular. Não, eu entendi, professor. Eu só queria saber se a partir daquele valor ali que temos de ponto de pedido, eu já tenho que começar a pedir para chegar na hora e não faltar. Exatamente isso, tá? Esse número que vai indicar, né? Quando eu vou fazer um novo pedido de compra. O nome dele é ponto de pedido, né? É o ponto em que eu faço o pedido. É o pedido de compra. Tá, mas como é que tu vai saber que o tempo vai dar exatamente antes de acabar o pedido vai vir antes? Tu tem o tempo já que teus fornecedores levam para te entregar, né? Teus fornecedores, tu vai apurar esses dados, né? Com o tempo, conforme tu vai te relacionando com os fornecedores, eles vão te dando prazos, né? Olha, eu levo tanto tempo, outro fornecedor leva tanto tempo, e a gente vai tendo esses números, né? Esses dados. Toda empresa coleta os dados dos seus fornecedores, né? E faz as estatísticas, né? Em relação aos números. Então a empresa sabe a partir disso, né? O fornecedor entrega, um fornecedor leva 10 dias, outro leva 15, outro leva 12, né? E ela faz essas médias de tempo de reposição também ao tempo histórico, né? Que aquele fornecedor foi fornecendo. Insere na sua fórmula.
gente viu um exemplo disso na aula passada, né? Quando a gente fez o cálculo lá do estoque de segurança, o estoque máximo, né? Tinha um exemplo ali, uma tabela, né, com 5 meses, e em cada um dos meses foi comprado uma determinada quantidade de material e tinha ali do lado, né, o tempo que o fornecedor levou para entregar aqueles materiais em cada mês, né? Então a gente vai ter sempre uma média do tempo de reposição a partir dos dados que a gente obtém do fornecedor. Assim que a gente sabe o tempo de reposição, tá? Tranquilo? Entendeu? Oi, desculpa, eu me distraí, professor, desculpa. Eu não vi o finalzinho do que o senhor falou. Através do tempo que o fornecedor leva para fazer a entrega, que a empresa vai, então, apurando esses dados, tá? Aham, tá. Certo? Certo. Muito bem. Ponto de pedido, então, gente. Vamos a um exemplo de cálculo. Estamos aqui com o seguinte exemplo. Uma empresa tem um consumo médio de um estoque de um determinado material de 120 unidades por dia. O tempo de reposição, né, desse material, a empresa tem lá em 24 dias. E o estoque de segurança desse material são 60 unidades. Então, nós temos os 3 elementos necessários para calcular o ponto de pedido. Tá? Consumo médio 120 vezes o tempo de reposição 24. O resultado dessa multiplicação, 2.880. Mais 60 do estoque de segurança, ponto de pedido, 2.940 unidades. Então, este é o nível em que eu vou fazer um pedido. Não é a quantidade de peças que vai estar no pedido, né? Que é uma coisa bem diferente. Então, o nível de estoque baixando até esse número, neste momento, é o ponto que eu faço o pedido. O nome do cálculo é ponto de pedido. Chegou neste ponto, eu vou fazer uma solicitação de compra para repor esse material, tá? Matheus levantou a mão, quer falar, Matheus? Sim, eu só não entendi uma coisa. Esse 60 aqui, que é o estoque de segurança, essa informação sempre vai estar no exercício, né? Ele teria que dar essa informação no exercício também. Vamos supor que isso seria uma pergunta da prova. Ele fala na hora qual que é o estado de segurança, né? Sim, é o exemplo, né? Está dada a informação ali, né? Porque para fazer o cálculo, eu preciso do estoque de segurança, né? Senão não teria como chegar no ponto de pedido, né? Se o exercício tivesse dado só o consumo médio e o tempo de reposição, eu não chegaria à resposta sem o estoque de segurança. Então, preciso, né? Essa informação é dada no exemplo, tá? Tá. Certo? Senão não teria como, né? A gente não conseguiria evoluir no cálculo, né? Certo? Pode acontecer, né? Qual é a fórmula do estoque de segurança? Consumo médio vezes o fator K, né? A gente viu na aula passada. Então, né, o exercício pode me dar também aqui consumo médio mais o fator K e eu calcular o estoque de segurança para poder fazer o cálculo do ponto de pedido, né? Outra possibilidade também, tá? Muito bem. Mais um exemplo, gente, de cálculo de ponto de pedido. Agora aqui essa empresa, ela tem consumo médio de estoque de 345 unidades por dia. Ela faz reposições a cada 28 dias. E o estoque de segurança é de 45 unidades. Então, tem as 3 informações dadas para calcular o ponto de pedido, né? Consumo médio, tempo de reposição e estoque de segurança. Substituo na fórmula. Primeiro faz a multiplicação. O resultado da multiplicação soma mais 45, que é o estoque de segurança. Temos um ponto de pedido de 9.705 unidades. É um número, né? Mas esse número tem um significado, tá? Então, significa que a partir dessa quantidade, a empresa precisa renovar seu pedido, ou seja, precisa fazer um novo pedido para repor esse material. Então, uma coisa que pode aparecer numa avaliativa, numa prova, sim, né? Daqui a pouco eu tenho lá alternativa A, B, C e D, todas elas dizendo que são 9.705 unidades no ponto de pedido. Tá? E aí uma alternativa vai dizer, é 9.705 unidades que eu tenho que comprar, né? É 9.705 unidades, né? Já tem estoque,
9.705 unidades, o nível de estoque que indica que a empresa vai fazer um novo pedido. Bom, então, né, eu posso ter, além do número, né, uma interpretação na resposta que vai indicar qual é a resposta certa, porque o número tem um significado. Então, guardem bem isso, né, na mente de vocês. Ponto de pedido não é o número a ser comprado, é o número que indica o nível do estoque, ou seja, o momento em que eu vou fazer uma nova compra. Compreendido isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre ponto de pedido? Caroline colocou entendido ali no chat. Tranquilo. Legal, obrigado. Muito bem, gente. A Adriana colocou entendi. O João Vitor colocou tranquilo. Então, gente, não deixem de participar, né? Fazer as perguntas de vocês, né? O Matheus fez pergunta, a Cláudia fez pergunta, né? O José também, né? Fez pergunta aí sobre o tempo de reposição, tá? Sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma pergunta sobre qualquer coisa aqui, né? O conteúdo que a gente está tratando, participem aí no chat, né? Ou habilitem o microfone para fazer a pergunta, né? Sempre com cuidado de não falar junto durante o processo da explicação, claro, né? Procurem levantar a mão ali para interagir, tá? E aí a gente cede a palavra para uma boa comunicação, certo? O próximo elemento da nossa aula de hoje é o gráfico dente de serra, que classifica, né, ou que, melhor, identifica visualmente como estão ocorrendo as movimentações de estoque dos materiais consumidos, tá? Cada material vai ter as suas características, né, a depender do tipo de empresa, a depender da forma como essa empresa faz compra, como os fornecedores entregam, né, e como ela produz e consome esses materiais, tá? Então, a gente vai ter características distintas, né, tanto de consumo quanto de reposição. E nós vamos ter, então, 3 tipos, né, de análise gráfica desses materiais sendo consumidos e repostos no estoque. Tá? É isso que a gente vai ver, então, através desse gráfico dente de serra. Por que ele se chama gráfico dente de serra? Somente pela característica, né? A gente tem um momento que o material é reposto e sobe a quantidade de estoque, o material consumido desce a quantidade de estoque. Então, ele fica com aquele formato, realmente, né, de dente de uma serra, tá? São os 3 tipos de gráficos: reposição imediata, consumo gradativo; reposição gradativa, consumo gradativo; e reposição gradativa e consumo imediato. Cada um desses tipos, né, vai gerar um gráfico correspondente à forma como a reposição é feita e à forma como o consumo se dá. O primeiro deles, então, reposição imediata e consumo gradativo. Christian, o que o Christian colocou no chat? Vai acabar a bateria, Christian. Tá, assim que chegar em casa, conecta, tá, Christian? Não deixa depois de assistir a gravação com o trecho que tu perdeu, né? Até chegar em casa, tá? Valeu por avisar. Gente, então, o primeiro deles é reposição imediata e consumo gradativo. Nesse caso, a empresa compra o material em um lote único, né? Repõe tudo de uma vez só e vai consumindo esse material ao longo do processo produtivo, né? Conforme vai produzindo os produtos, o material ao longo do tempo vai sendo consumido. Então está aqui o exemplo, né? Na linha azul, a gente vê que a empresa comprou todo o material necessário e recebeu lá de uma única vez. Então, nesse único período, né, o estoque estava no nível mínimo e foi até o nível máximo de uma única vez só. Tá? Então, é vertical, né, a linha do gráfico da reposição. Tá? Nós vamos ver que é inclinada ao longo do tempo a linha do gráfico do consumo, né, que é a linha verde. Então, a empresa passou um dia, consumiu um pouquinho de material, outro dia produziu mais alguns produtos, né, consumiu mais um pouquinho desse material, e vai consumindo esse material ao longo do tempo, né, até chegar novamente ao estoque mínimo,
e a empresa vai fazer uma nova reposição, né? Essa reposição imediata, a linha vertical repondo, né? Tudo de uma única vez. Então, esse gráfico aqui, né? Caracteriza essa situação. A empresa repõe tudo de uma única vez e vai consumindo ao longo do tempo. O próximo gráfico é a reposição gradativa e consumo gradativo, né? Então, o ritmo de reposição é um pouquinho maior, né, do que o ritmo de consumo, mas os dois se dão de forma gradativa, tá? Então, vamos ver ali a linha vermelha no gráfico, demonstrando que a empresa vai comprando, né, vai repondo ao longo do tempo esse material. Então, chegou um pouquinho de material num dia, no outro chegou mais um pouco, e assim por diante, né? Ao longo dos dias, o material vai chegando, né, numa quantidade maior do que é necessária para o consumo, então, demora um tempo um pouco maior, né, para chegar até o nível máximo. E o consumo se dá de forma gradativa também, né, ao longo dos dias, a empresa, então, vai consumindo o material e o estoque vai reduzindo até chegar ao valor mínimo, né, e ela repõe novamente, consumo gradativo ao longo do tempo, e depois reposição gradativa, né, ao longo do tempo, depois consumo gradativo novamente. Tá? Terceiro e último gráfico do controle, né, de consumo do estoque de materiais é a reposição gradativa e o consumo imediato. É a inversão da lógica do primeiro gráfico. Agora, nesse gráfico, a reposição se dá de forma gradativa ao longo do tempo. Então, a empresa vai comprando, né, os materiais, o estoque vai subindo, né, até chegar ao máximo. Quando chegar nesse ponto máximo, né, em algum momento, a empresa tendo todos os materiais, ela vai fazer, então, o consumo imediato, né, na produção, chegando até o seu estoque mínimo, fazendo compras gradativas ao longo do tempo e o consumo imediato logo a seguir, certo? Então, temos aí 3 tipos, né, de configurações de reposição e consumo de materiais. Claro que vai depender de cada material, cada empresa, cada produto, os fornecedores dessa empresa, do tipo de produto, né, do tipo de serviço prestado, ou da tecnologia, enfim, utilizada. José Gabriel levantou a mão, quer falar, José Gabriel? Só uma curiosidade mesmo, saberia falar um tipo de empresa que tem esse tipo de consumo, reposição? Qual dos 3? Essa última aí que tu mostrou. Essa última, reposição gradativa e consumo imediato, uma empresa de tecnologia, por exemplo, né, que para montar um determinado produto, ela precisa de todas as peças, né? Então, ela vai adquirindo as peças de diversos fornecedores, né? E vai recebendo essas peças ao longo do tempo, né? Então, recebi algumas peças aqui, outras ali, outras mais adiante. Chego lá, no final, eu tenho todas as peças para montar o produto. Aí eu monto esse produto naquele único período, né? Empresas de tecnologia, pode acontecer isso, né? Eu tenho lá uma produção de alto volume, por exemplo, na linha de celulares, né? Puxa, estou comprando todos os materiais, aí falta para a linha de produção produzir naquele dia ali, né? 1000 celulares, falta só chegar as baterias. Aí chegou as baterias, ponho tudo em produção, a tecnologia é tão grande, que eu falei 1000, né? Mas uma empresa de celulares produz milhares, né, por dia. Eu vou lá e consumo, né, todo o material que eu tinha para produzir aqueles 1000 celulares, né? Em uma única vez, por exemplo. Tá? Uma empresa, uma construtora, para sair um pouquinho da área de tecnologia, né? Uma construtora, por exemplo, né? Que vai produzir, claro que aí os tempos são diferentes, as características da produção são totalmente diferentes, né? Mas a construtora ela vai adquirir, né? Vou construir lá uma casa, né? E eu tenho lá o meu estoque lá, numa determinada região próxima ali, onde eu tenho areia, brita, ferro, né? Todos os materiais que eu vou comprando para construir aquela residência. Quando tem tudo, tem todo o material necessário para construir. Eu vou levar um certo tempo, é claro, né? Consumindo esses materiais ali, mas num único período, né? Eu vou usar aquele material naquela janela de tempo de uma única vez para construir aquela casa, tá? Tá certo. Tranquilo? Obrigado. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem trazer exemplos também, né? Daqui a pouco vocês, né, na empresa de vocês, trabalham no estoque, tem exemplos aí de materiais que têm esses diferentes tipos de consumo, também podem ficar à vontade, não só para fazer dúvidas e perguntas, né?
mas também para trazer exemplos aí da vida prática e profissional de vocês, tá? Muito bem. Vamos para o próximo item, então, gente, nossa aula de hoje. Agora, necessidades de materiais. Bom, o planejamento das necessidades de materiais, né, ocorre no chamado MRP, né? É um sistema computadorizado que faz o controle de inventário, né, dos materiais e faz o controle desse consumo desses materiais no processo produtivo, sempre buscando, né, a melhor forma de gerir esses estoques e reduzir os custos desses materiais utilizados na produção, né, e desses materiais que são estocados, então. Esse MRP, né, ele controla, portanto, né, a necessidade dos materiais para a produção, né, a partir de diferentes cálculos, né, na base de dados desse sistema. Então, o sistema já vai saber, né, quanto de matéria-prima eu tenho em estoque, quanto de material, né, está em processo produtivo, o quanto de produto pronto, produto acabado, eu já tenho lá na minha expedição, e a chegada dos pedidos, né, vão sendo inseridas dentro do sistema, e o sistema vai determinando, né, tal material, né, tem o suficiente para fazer aquela produção, tal material não tem, e a gente vai precisar fazer a compra, né. Tal pedido, a gente já tem um certo número de produtos prontos e acabados, então a gente não precisa fazer tudo aquilo de produção, né, a gente precisa apenas completar aquilo que falta para fazer aquela entrega e atender aquele pedido, né. Isso tudo feito dentro do MRP. Tá? Alguém falou, gente? Alguém gostaria de falar? Fazer alguma pergunta? Enquanto eu falava, me pareceu que alguém falou alguma coisa, não sei se é uma dúvida, alguma coisa. Participem, fiquem à vontade. Não? Acho que não, senhor, mas falando que nem tu falou para dar exemplos no trabalho, que nem eu falei que eu também cuido lá do estoque, eu tenho produtos lá que a gente vende e os que a gente usa interno são os mesmos, entendeu? Uhum. E daí, como lá eu falei que é uma estética, lá tem os cílios que a gente vende, que é para os Sim, profissionais que fazem colocação de cílios, claro. e os cílios que é usado nos procedimentos na estética. Certo. E os cílios que são usados para os procedimentos na estética, que também são os mesmos que são vendidos, eles, aquele gráfico de serra que tu mostrou, Uhum. ele é os cílios, digamos assim, o senhor não vai entender, né? Mas do volume russo, mega volume, essas coisas, esses tipos assim mais específicos são os que mais. Os tamanhos dos cílios são os que Uhum. mais têm esse jogado, assim, que tu olha o gráfico, tu vê, por causa que são os que mais tem venda, Sim. são os que mais têm que ser comprados, e é o que mais tem saída também, então é bem esse sobe e desce que tu mostrou. Uhum. Porque Sim, ao mesmo tempo que é exatamente. vendido, ele é usado interno, então ele tem muita Uhum. saída e muita baixa. Então Sim. ele é bem... O pico ali do sobe e desce é bem mais próximo, né? Sim. Enquanto Isso. os outros que variam desse tamanho e curvatura Uhum. e milímetro, já não é tanto. Às vezes eles ficam estacionados um tempo ainda no Uhum. alto, reposto e ainda fica estacionado lá em Sim. cima ainda, entendeu? Eles Sim. demoram para começar a ter aquela queda Sim. gradativa. Legal, né? Ótimo exemplo aí. Bacana. O ideal aqui, né? É isso, gente. Vocês trazerem também a experiência profissional de vocês, né? Bastante aula. Vejam que bacana o exemplo da colega. Né? A vida prática, ela está vivendo isso, né? Então, é bem bacana. Né? Enriquece a aula, traz exemplos que servem para os outros colegas também. Muito legal. Obrigado pela participação, pelo exemplo. Karen levantou a mão. Quer falar, Karen? Eu trabalho com materiais. Eu sou responsável na empresa onde eu trabalho por todo o estoque de materiais. Só que como eu trabalho numa empresa que faz consultoria empresarial, jurídica e contábil, eu trabalho apenas com materiais de expediente. Uhum. E não
tenho tanto contato com essas compras de materiais, matéria-prima para produção. Uhum. Eu estou tentando trazer para o meu mundo um pouco essa matéria, né? Até mesmo para poder utilizar e aprimorar o meu trabalho. Sim, sim. Lá na empresa. Porque antes de ter alguém responsável pelo material, havia muito desperdício e compras desnecessárias, principalmente de coisas que perdem a validade rápido, como cola, caneta marca-texto, que acaba secando, né? Então, sim. mas tá bem, tá indo. Tá indo. Legal, legal. Esse exemplo que tu traz também é bem interessante, porque esse princípio, né, do controle do estoque, dos materiais, né, claro, não se aplica somente a um processo produtivo, né, mas a qualquer tipo de material de consumo, né, por exemplo que tu trouxe, né, em material de expediente, né, se aplica o consumo, vai ter esses momentos, né, de reposição do estoque, vai ter os momentos de consumo, né, e ter esses controles ajuda a identificar, né, quando esse material está ficando mais tempo parado no estoque, né, quando esse material está, enfim, né, passando prazo de validade, está estragando, está desperdiçando, né? Ter esses controles ajuda, né, a executar um dos princípios do MRP, que é reduzir os custos, né? Se eu olho para esse estoque, né, e consigo identificar esses elementos, claro que eu vou conseguir fazer essa redução de custos, né? Eu estou vendo lá que tem bastante material e está ficando bastante tempo, né? No meu gráfico lá mostra, ó, o material ficou no topo, né? Lá não foi consumido durante meses, né? Sim. Então, não vou aplicar recursos nesse material, porque eu consegui visualizar isso, né? E o material já está lá, né? Como O material está sendo tinha desperdiçado feito, também, em outro caso, né? como ninguém nunca tinha feito isso lá, eu criei a planilha de Excel, né? Sim, Que entra e o que sai, e quem usa. E, por exemplo, agora, em épocas de imposto de renda, é o período que mais sai folhas de ofício. sim, Então, eu já sei que, tipo, é uma coisa que eu tenho que ter muito em estoque, porque vai, assim, aí eu brinco com os colegas que eles estão se alimentando de folha de ofício, sim. por causa da impressão dos impostos Claro. de renda. O que é muito importante, né? Porque se tu não tem esse cuidado, quebra o fluxo, né? Do processo e o trabalho não consegue ser feito, né? Então, perfeito, né? Esse controle aí. Tá? Bem importante o exemplo da Karen aí, né? Esse controle do material que está sendo com alto consumo, né? Para não ter a quebra do fluxo produtivo. Bacana, Karen, muito obrigado. De nada. Josiane levantou a mão também, quer falar, Josiane? Não, é que nem a Karen falando que ela sabe que no período, certo período, ela vai ter que comprar mais folha por causa que é o mais consumo. É que nem acontece lá. Onde eu trabalho no fim do ano, a gente tem que fazer um estoque tão cheio, tão grande, digamos assim, porque a mulherada se enlouquece, que quer botar cílios e fazer micropigmentação. Daí a demanda é tão grande de produtos, de materiais para comprar para elas, que muito acontece de não acompanhar a demanda de cliente mesmo em compra de produtos, porque daí o que acontece? É cliente querendo muito e profissionais precisando muito, porque daí é uma história, dezembro estoura para tudo quanto é lado. Sim. Porque aí o tempo de reposição do fornecedor não é suficiente para atender Daí essa ele demanda, né? não dá Isso. conta pela demanda, daí tem que fazer um estoque grande antes Sim, e daí comprando conforme ir precisando, sim. mas foi o jeito de dar certo, entendeu? 2 meses depois já enche os estoques até não poder mais para poder aguentar a demanda do mês. Sim. E é uma expertise que se adquire com o tempo e com a observação, né? Porque se observa que nesse período tem essa sazonalidade, então a empresa já consegue se antecipar, né? E fazer a compra antes para quando chegar, né? Esse boom de consumo não ter descontinuidade de suprimento, né? Bem bacana também, né? Uma estratégia muito inteligente, né? Com certeza, não deixar ser proativo, né? Na gestão. Sim, acontece às vezes de ter uma queda de
Tipo, tu tem um gasto maior antes, mas às vezes tu consegue até comprar com desconto, porque daí tu acaba comprando em uma quantidade bem maior que a comum. Sim, sim. Porque tu está comprando numa fase, né, que não tem um boom de consumo, né? A tendência é que o preço esteja mais nivelado, né, naquele preço ideal. Quando chega lá o mês do maior consumo, que todo mundo quer comprar, o que acontece com o preço? Dispara, né? Mas se tu já comprou antes, tu te torna mais competitiva também dentro do mercado por causa disso, né? Porque tu ganha daqueles que não se prepararam, né? Pelo mínimo. Bem Bacana, isso, viu? senhor, porque daí algumas das profissionais que compram não conseguem comprar material porque não tem falta no fornecedor. Muito, o material já que é para usado para esses procedimentos que eu vendo, eles já são caros por si. Sim, Então, chega essa época, eles estão bem mais caros também. E a gente acaba ganhando em cima dessas clientes que não conseguiram se organizar por algum motivo. sim, muito legal. Muito obrigado de novo. Mais um exemplo importante aí, né? Isso que as meninas estão trazendo, né? É o princípio do MRP, né? Claro que grandes empresas, né, vão ter sistemas computadorizados, né, tipo Cigana, SAP, DataSul, né, que são sistemas complexos e completos, né, com um dos módulos é o MRP. Mas dá para fazer esses controles por Excel, que os colegas estavam comentando, né, para fazer controle, né, de um número de materiais que não seja muito grande, dá para fazer esse controle por planilha de Excel também, tá? Para esse cálculo, temos uma fórmula muito simples, né, básica aí, pelo menos para chegar à necessidade de produção, tá? A necessidade de produção, ela é caracterizada, né, simbolizada pela sigla NP. Ou seja, qual é a minha necessidade de produzir, né? Quais materiais, né, quais produtos eu vou produzir? Esse número é obtido pela projeção de vendas, né, através dos pedidos que chegaram, menos os produtos acabados, prontos que eu já tenho. Então, vamos imaginar assim que é uma empresa de tecnologia que produz celular, né? Ela recebeu lá um pedido de um determinado varejista lá, eu quero 20 mil celulares de tal modelo. E aí a empresa vai olhar o seu sistema, né? E vai ver que já tem desse mesmo modelo, dos tantos mil celulares, já tem lá 5 mil prontos em estoque. Quanto é que ela vai produzir, né? Necessidade de produção vai ser a quantidade que foi pedida menos do que ela já tem no estoque. Otimizando, então, o esforço de produção para aquele tipo de produto. Tá? Então, a necessidade de produção é o resultante do pedido que foi feito, menos aquilo que já se tem pronto daquele mesmo produto em estoque acabado. Né? Vamos ver um exemplo de cálculo. Nós temos aqui uma determinada empresa que projetou as vendas de 8.420 unidades de um determinado produto. Ela possui o estoque de produto acabado, 3.950. Então, ela precisa produzir todos os 8.420, se ela já tem 3.950 unidades no estoque? Não, né? Então, 8.420, que é o pedido, menos os 3.950 que ela já tem em estoque. Necessidade que ela precisa produzir 4.470 unidades. Claro que na vida prática, profissional, né, essas 3.950 unidades aqui que a gente está vendo de produto acabado em estoque, é produto acabado em estoque que não está comprometido com nenhum outro pedido, é claro, né? É produto pronto lá, acabado, e que não tem pedido para eles. Estão lá prontos. Aí chegou o pedido, eu tenho eles para empenhar, né, nesse novo pedido que chegou, e aí eu desconto a quantidade, vejo quantos de fato eu vou produzir, e claro, esses 3.950 unidades ficaram empenhadas nesse pedido que chegou novo, né, das 8.420 unidades, tá? Na vida prática, o profissional tem esse detalhe, né? A gente não pode ficar empenhando, né, a quantidade que tem de produto acabado com vários pedidos, né? Então, empenhou com o pedido, já não considera mais, né, para os próximos que chegarem, tá? É uma lógica simples, né? Mas é sempre bom relembrar, porque quando a gente está fazendo o cálculo na teoria, né, às vezes essa parte da prática foge um pouquinho, né? Então, muita atenção em relação a isso na vida prática. Antes a gente falar, então, aqui dos métodos de avaliação de estoque, sobre ali, gente, o cálculo da necessidade de materiais, ficou tranquilo para vocês? Necessidade de materiais ali, uma fórmula simples, né? Uma subtração, mas como é que ficou
tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo, legal, Matheus, obrigado. Ana Paula também colocou tranquilo, Carolyn também colocou ali tudo tranquilo, Ezequiel também mandou um tranquilo ali no chat, a Luísa também, a Luísa mandou um de boas, né? A Adriana mandou um tranquilo. Certo, gente. Então, o nosso Caroline também mandou um tranquilo. Legal, Caroline. Então, gente, nosso próximo tópico aí da aula de hoje é os métodos de avaliação de estoque. São 4 métodos. A avaliação de estoque pelo custo médio, a avaliação de estoque pelo método PEPS, a avaliação de estoque pelo método EPS e a avaliação pelo custo de reposição. Tá? Cada um deles tem uma forma de valorizar o estoque. Então, no final, né, o valor financeiro do estoque vai ser adequado ao método que está sendo utilizado. A gente vai ver um exemplo, né, aplicado a cada um desses métodos e a gente vê a diferença, né, no final ali, do valor financeiro que fica em cada um deles. O segundo método é importante não só por fazer parte, né, do conteúdo aqui da avaliação dos estoques, mas vocês vão lembrar que o trabalho disciplinar de vocês tem 2 atividades. A primeira delas é fazer um determinado cálculo lá, né, numa tabela, utilizando o método PEPS. Então, fiquem especialmente atentos, né, aqui quando a gente tratar do método PEPS, porque ele faz parte do trabalho de vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro método de avaliação de estoque, custo médio. O custo médio, ele é um tipo no processo, né, de avaliação de estoques que utiliza o método próprio, fazendo a média dos preços de reposição de entrada. Tanto esse método, né, custo médio, quanto os próximos vão utilizar aquele modelo de ficha de estoque que a gente viu já em aula anterior, né, mas que compreende o quê? Os registros de entrada dos materiais em estoque, os registros de saída dos materiais e o saldo final desse mesmo material de estoque numa quantidade e num valor financeiro. A gente sabe que todo material que entra no estoque, ele foi adquirido, né, por um determinado custo. Então, quando ele entra no estoque, ele tem lá a quantidade e o valor relacionado àquela quantidade, o valor financeiro relacionado àquela quantidade. Quando ele sai do estoque, também, né, sai a quantidade e sai do estoque o valor financeiro correspondente, ficando um saldo, né, naquele estoque. Então, a entrada menos a saída sempre vai gerar um saldo. Lógica básica, né, de controle tanto financeiro quanto controle de quantidades. Isso se aplica na ficha, né, de controle de estoque. Essa ficha a gente já viu, né, pode ser tanto uma ficha física quanto uma ficha dentro do sistema, né. No geral, as empresas, né, tanto pequenas, médias e grandes, na grande maioria, né, utiliza sistema, né, então controle de estoque feito pelo sistema. O nosso método custo médio, ele causa um reflexo, né, na avaliação financeira do estoque. Que reflexo é esse? No longo prazo, os custos reais das compras de materiais, né, vão ser refletidos no estoque. Tá? Então, cada um vai causar um tipo de impacto, um tipo de reflexo na avaliação financeira do estoque. Do custo médio, esse é o impacto. Tá? Como se faz o cálculo do custo médio? Então, vamos a um exemplo. Nós temos aqui um exemplo prático para fazer a apuração do estoque pelo custo médio. Nós temos 3 operações, tá? Representadas aqui pela letra A, B e C. Letra A, dia 5 de abril, ocorreu uma compra. Quando a empresa compra algo, entra esse material no seu estoque, né? Ao ser recebido, neste caso aqui, 150 unidades de um determinado material, de um determinado insumo, né? Que custou R$ 25,00 cada um. No dia seguinte, dia 6 de abril, a empresa comprou, né, mais material
que representa, então, uma entrada desse material no estoque, mais 200 unidades deste mesmo material, deste mesmo insumo, agora por R$ 23,00 cada unidade. No dia 6 de abril também aconteceu uma saída, né? Então, um envio desses materiais para o processo produtivo, né? Saiu do estoque, 80 unidades, e claro, né? Como sai uma quantidade, essa quantidade sai também em valor financeiro do estoque. Qual o valor financeiro que vai sair? Nós já vamos ver agora através do custo médio, tá? Então, ficha de controle de estoque. Lá dentro do sistema vai ter lá, né? O registro das entradas do material, o registro das saídas e o saldo que ficou, né? Desse material. O que tem, né? Desse material de fato no final em estoque. Então, na coluna entrada, nós vamos ter lá a data, a operação que está acontecendo, a quantidade que está entrando, o custo unitário e o valor total. Na saída, vai ter a quantidade que está saindo, o custo da saída, o total financeiro da saída. E o saldo, quantidade da saída, valor financeiro da saída e o custo, né, que está sendo apurado aquele material. Então, vamos lá. Primeira operação, 5 de abril, compra de 150 unidades a R$ 25,00, que é a primeira linha que está ali, né? Compra, 150 unidades, R$ 25,00. Então tá lá, registro na entrada, foi comprado, operação compra. Está entrando então 150 unidades desse material, o custo de cada unidade R$ 25,00. Qual o valor financeiro desse material no estoque? 150 vezes R$ 25,00 do custo, R$ 3.750 é o valor dessa entrada. Depois, entrou no dia 6 de abril, mais material comprado. Então, a operação compra, entrou 200 unidades, a R$ 23,00, R$ 4.600, né? O total dessa compra. 200 vezes 23, R$ 4.600. Nesses 2 dias que houve compra, né, correspondente à compra, não teve aqui registro de saída nesse momento, né? Estamos registrando somente as compras, então fica em branco a saída. O saldo, primeiro 150 a R$ 3.750, o preço de compra 25. Depois, 200 peças compradas, com as 150 que já tinha, ficou um saldo lá em estoque de 350 peças, né? Compramos 2 vezes, 150 mais 200, 350. O saldo financeiro, tinha entrado 3.750, depois entrou 4.600, somos 2, R$ 8.350. A partir daí, dessas 2 entradas, a gente já tem um custo médio, né? Porque eu tive entradas de material a 25 e entradas de material a 23. Então, a média dos 2 valores, né? Nós vamos chegar aos R$ 23,86. Quando eu vou fazer a saída desse material, eu tenho no dia 6 remessa para produção, saída, né? Não é entrada, então não tem registro aqui na entrada. Registro só nas colunas da saída. 80 unidades. Saindo ao custo médio, né, a média entre 25 e 23, R$ 23,86. 80 vezes o custo médio, R$ 23,86. O valor da saída, R$ 1.908,80. Qual é o saldo aqui depois dessa saída? Tinha 350, menos 80 que saiu, 270. Tinha financeiramente 8.350, saiu 1.908,80, ficou no estoque 6.441,20, mantém-se o mesmo custo médio. Vamos ver isso passo a passo? Então vamos lá. Como é que eu cheguei na quantidade de 350 aqui no saldo? Correspondente às 2 entradas. Entrou 150, depois entrou 200. Então, tem um saldo de 2 entradas, somadas 350 unidades. Como é que a gente chegou no valor financeiro total, no saldo lá, de 8.350 unidades, R$ 8.350, né? Porque a primeira entrada, 150 vezes R$ 25,00, deu 3.750. A segunda entrada, 200 unidades vezes R$ 23,00, deu R$ 4.600. Somados os 2 valores das 2 entradas, ficou um total, né, de entrada no estoque de R$ 8.350, certo? Então, a soma do valor financeiro das 2 entradas. Como é que a gente chegou no custo médio? É a média das 2 entradas, né? Então, as 350 peças totais, tem peça ali, né, a 25 e a 23. O valor total da soma do valor financeiro das entradas
R$ 8.350, tem peças ali a 25 e a 23. Então, ao dividir o valor financeiro 8.350 pelas 350 peças, nós vamos chegar ao custo médio de R$ 23,86. O custo médio é o valor que nós vamos usar para fazer as saídas. Por isso, o valor do estoque, então, fica valorizado pelo custo médio, né? Então, tá lá. De onde é que veio os 23,86, que é o custo da saída? Do custo médio que a gente acabou de fazer e demonstrar, né? Então, tá lá, 80 vezes os 23,86. Que vão gerar os 1.908,80. Então, esse valor financeiro da saída é as 80 peças que estão saindo vezes o custo médio que foi calculado, né? 23,86. Daí que veio os 1.908,80, tá? Passo a passo, né, gente? Como é que a gente chegou ao resultado final de 270 unidades, né? Em quantidade de peças. Tinha 350, né? As duas entradas, 150 unidades mais 200, menos 80 que saíram, ficou 270 unidades de saldo em estoque. Como é que a gente chegou nos R$ 6.441,20 de valor financeiro no saldo final? Porque nós tínhamos as duas entradas financeiras, né, 8.350, menos a saída financeira, 1.908,80, chegando a 6.441,20. Como é que ficou esse método custo médio, pessoal, para vocês? Deu para entender todo esse passo a passo, essa lógica? Acho que sim. Legal. Claro, né, gente, esses slides depois vão ser disponibilizados para vocês, então esse passo a passo todo aqui, né, para rever, vocês vão ter os slides para rever também. O vídeo é gravado, né, se vocês quiserem rever só esse trechinho do custo médio, abre o vídeo, né, e avança lá para o custo médio e rever só esse trecho, né. Se quiser ver os outros isoladamente também, né, dá para fazer isso com o vídeo gravado depois, tá? Mas aproveitem, né, a aula ao vivo para fazer as dúvidas e perguntas de vocês. Sempre que algo não ficar claro, né, quiser que repita alguma coisa da explicação, enfim, fiquem à vontade, tá? A Adriana colocou tranquilo aí no chat, Ana Camargo colocou tranquilo, Caroline também colocou que entendeu. Alguém colocou que talvez na hora de fazer surja alguma dúvida. Geralmente é assim, né, Carol? Na hora de fazer surge a dificuldade, né? Faz parte. Por isso a gente tem os exercícios, né? Para naquele segundo momento, na hora de enfrentar de forma mais direta, né, um problema, tendo dúvidas, a gente está ao vivo ainda, né? Fazendo os exercícios para vocês tirarem aí as dúvidas de vocês também de forma mais objetiva, né? Quando tiverem que fazer o cálculo. Sempre considero aquele segundo momento com exercícios o mais importante, né? Porque vocês fazem de forma ativa ali, né? Essa relação do conteúdo com a prática dos cálculos, né? Muito bem, gente. Então vamos adiante para o próximo método. Nosso próximo método é o método PEPS. Tá? Aquele método que vocês vão usar lá no trabalho disciplinar, né? Esse método faz a avaliação do estoque, né, relacionando as entradas com as saídas. A sigla PEPS significa o primeiro que entra, o primeiro que sai. Vem da sigla em inglês, né? First in, first out. Tá? Mesmo significado, né? Só está em inglês. O que significa? O material que vai ser registrado lá na saída vai considerar os preços, os custos, né, da sequência dos materiais que foram entrando. O primeiro que entrou, quando eu for fazer uma saída, qual é o preço, qual é o custo que eu vou registrar lá no meu material de saída? Do primeiro que entrou, até que eu consuma todo aquele material e vá para o próximo da lista, né? O reflexo desse método na avaliação financeira do estoque, o valor do estoque fica sempre atualizado em relação à última entrada, porque esse é o método, tá? O nosso exemplo, né, de operações é o mesmo, só que agora com este outro método. Então, as operações são aquela compra, né,
de 150 peças a 25, a outra compra de 200 peças a 23 e a saída de 80 peças. Só que agora essa saída é feita pelo método PEPS, o que altera o resultado final do estoque. Então vamos lá. Compra 150 peças a 25, multiplicam pelo outro, entrou R$ 3.750 referente a essas 150 peças. Então tá o saldo, né? 150 peças, R$ 3.750. Depois entrou 200 peças a R$ 23, representando então 4.600, né? 200 vezes 23, R$ 4.600. As 150 peças que já tinha, entrou mais 200, ficou 350 peças. Tinha financeiramente 3.750, entrou mais R$ 4.600 em peças, ficou 8.350 no estoque. Aí vem o registro da saída, né? Então vão sair agora 80 peças, né? Do estoque para o processo produtivo. Mas qual é o custo que eu vou utilizar para valorizar essa saída? Método PEPS. Primeiro que entrou, primeiro que sai. Qual foi o valor da primeira entrada? Ele entrou a R$ 25. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Vai sair, então, 80 peças a R$ 25. 80 vezes 25, R$ 2.000 é o valor financeiro da saída. Então, tinha 350 peças, saiu 80, ficou 270. Financeiramente, tinha R$ 8.350. Saiu 2.000, ficou R$ 6.350. O importante aqui é que, enquanto tinha peças a R$ 25, estamos fazendo as saídas sempre a 25. Terminou as 150 peças a 25, o próximo, né, na sequência, é as peças a 23. Então, sempre começa pelo primeiro e vai indo na sequência cronológica, né, usando o valor das entradas na sequência aqui para fazer as saídas. Vamos ver isso detalhadamente. Então, vamos lá. Como é que chegamos ao valor total de estoque de 8.350? O valor das duas entradas, né? 3.750 mais 4.600, 8.350. Alguém levantou a mão? Matheus, quer falar, Matheus? Sim, tu pode voltar naquele slide anterior, por favor? Aí, o que seria o EI mais E menos S? Só isso que eu não entendi direito, fiquei com dúvida. Sim, essa é a lógica que a gente está fazendo, né? A entrada, né, mais estoque que já tinha, isso, entrada inicial, entrada inicial, mais entrada, menos saída. Isso. Tá? Obrigado. Obrigado, Matheus. Alguém mais, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Caroline levantou a mão, pode falar, Caroline. Professor, eu não sei se tu vai explicar isso mais para frente, mas como saiu ali 80 unidades, sobrou 70, né? 270. Se numa próxima vez... 270, isso. Isso. Se numa próxima vez sair mais do que a unidade ali de 150, tá? Sim. Digamos. Uhum. Vai ter que ser feito 2 lançamentos daí na saída? Perfeito. Aí tu vai fazer 2 lançamentos. Um com o restante das peças que tem a 25, né? E aí o restante que precisa completar a saída das peças a 23. Então vai ter 2 linhas, né? 2 lançamentos a serem feitos. Nesse caso. Tá, entendi. Tá, muito obrigado. Muito interessante a pergunta da Carol, né? Exatamente. Eu fiquei a dúvida agora. Qual a dúvida? Para mais coisas vai ter outra linha? Sim, se tu for fazer uma próxima saída, né? Vai ter mais uma linha aqui para uma próxima saída. Digamos que agora saiu 80, né? Mas se numa data futura tivesse uma outra remessa para produção, como é que tu faria? Acrescentar outra linha aqui, né? Com o valor da quantidade que está saindo e pelo preço, né, do custo que estivesse sendo feita a saída. Se estiver sendo feita a saída ainda dentro da quantidade da 150 a 25, faz a saída 25. Quando terminou a 150 peça 25, vai sair saída das peças de R$200, das 200 peças a R$23. Certo?
a tabela não termina aqui, né? Essa tabela é só um exemplo de 3 operações, né? Mas se tiver mais operações, continua fazendo as linhas, né? Certo? Tranquilo? Tá, Tranquilo. ok. Obrigado. Aqui é só um exemplo de 3 operações, tá, gente? Aqui as empresas vão ter uma infinidade de operações ao longo, né? De meses, anos, né? E isso tudo vai sendo registrado, né? Dentro do sistema. Aqui nós fizemos só 3 operaçõezinhas, né? Tá? Muito bem. Então, como é que a gente chegou no valor de R$ 8.350? O valor correspondente às 2 entradas, né? O valor financeiro, 3.750 mais 4.600. Chegamos a R$ 8.350. Método PEPS. Como é que a gente chegou nos R$ 2.000 da saída? As 80 peças que nós estamos fazendo a saída, vezes R$ 25. Por que 25? Porque o método é PEPS, né? Primeiro que entrou, primeiro que sai. Então, a gente está fazendo uma saída pelo preço da primeira entrada, a R$ 25. Está saindo só 80 peças. Então, tem peça a 25? Tem, né? Porque o total é 150 a 25. Então, faço saída das 80 a 25. 80 vezes 25, 2.000. Assim que a gente chegou no valor dos R$ 2.000. Enquanto tiver peça a 25, está saindo aqui, né? Peça a 25. Até que termine, né? A gente vai fazer as próximas saídas a 23, assim por diante, tá? Evelyn, chegou um pouquinho atrasada. Estava trabalhando. Tranquilo, Evelyn. Obrigado por avisar, tá? Depois não deixa de assistir, né? O vídeo com a parte inicial da explicação da aula de hoje. Já passamos por vários assuntos, tá? A gravação fica depois disponível ali no Class para vocês. Tá, Evelyn? Certo. Então, gente, assim que a gente chegou aos R$ 2.000 da saída aqui, né? Depois, como é que a gente chegou no saldo financeiro final de 6.350? Os 8.350 financeiro, né? Da entrada, menos R$ 2.000 financeiro da saída, dá os R$ 6.350 de saldo final. A quantidade, como é que a gente chegou nessa quantidade de 270 peças no final? Aqui muito importante, né? Tinha 350, saiu 80, ficou 270. Mas essas 80 que saíram lá do número 150, né? E esse controle é importante, porque é o primeiro que entra e o primeiro que sai, né? Então, ainda sobrou peças a 25 aqui. Se eu tiver uma próxima saída, eu tenho que ter essa dimensão, né? Já saiu 80, o que sobrou da 150 ainda dá para sair a 25, até que termine, para sair as próximas do valor a 23, tá? Próximo método, o EPS. Do método anterior ali, ficou tudo tranquilo? Antes da gente explicar o método EPS. Caroline colocou tranquilo ali no chat. Legal, né? Tranquila a Natália também. A Duda também mandou tranquilo. A Adriana colocou tranquilo. O Júnior colocou tudo certo. Muito bem, gente. Então vamos adiante para o próximo método. É o método UEPS. O método UEPS é a lógica inversa do método anterior. Se o método anterior era o primeiro que entra, o primeiro que sai, o método EPS é o último que entra, que é o primeiro que sai. Da sigla do inglês, né? LIFO, Last In, First Out. Esse método, o método EPS, ele reflete financeiramente no estoque. Então, como a saída é feita pela última compra, pela última entrada, né? A tendência, então, é do estoque refletir, né, um custo mais elevado, vai supervalorizar o material utilizado na produção. Tá? Essa é a característica do método UEPS. Mesmas operações, tá? 150 peças a 25 entrando, 200 peças a 23 entrando e 80 peças que vão ser remetidas à produção. Só que a saída agora vai ser feita pelo método
O EPS, o último que entrou é o primeiro que sai. Então, é o preço da última entrada sendo registrada na saída, né? Vamos lá. Primeira operação, 150 a R$25, 3.750. Saldo, as 150 peças que entraram e os R$3.750 correspondentes. Próxima operação, 200 peças entrando, a R$23, R$4.600. Saldo, 150 que tinha, 200 que entraram, 350 peças. Financeiramente, tinha 3.750, entrou 4.600 das outras peças, ficou 8.350. Próxima operação, saída de 80 peças. Agora, saindo 80 peças, qual é o custo da saída? Método EPS. O último que entrou, o primeiro que sai. Qual foi a última entrada? Entrou peças a R$23, né? Essa foi a última entrada. Então, quando eu faço a saída pelo método EPS, o último que entrou, R$23. 80 vezes R$23, R$1.840. Saldo, tinha 350 peças, menos as 80 peças que saíram, ficou 270 peças. Tinha R$8.350 financeiramente, saiu agora, né, pelo método EPS, R$1.840, ficou R$6.510. Atenção aqui, né? Método EPS é o valor, o custo da saída, né? Da última entrada, né? A R$23. Saiu 80 peças, da onde? Das 200, né? Que foram a última entrada. Enquanto tiver peça a 200, se estiver fazendo saída, saindo peças a 23. Terminou as peças a R$23, isso me dá onde? Da anterior, né? A 25. Então, enquanto tiver peça da última entrada, estou fazendo saída por este valor, tá? Vamos o passo a passo. Como é que a gente chegou nos R$8.350? O valor das duas entradas financeiras, né? 3.750 mais 4.600, chegamos aos R$8.350. Como é que a gente chegou no valor da saída 1.840? As 80 peças que estão saindo pelo método UEPS. A última entrada entrou, então, peças a 23, por isso 80 vezes 23. 1.840, R$80 vezes 23. Esse é o valor financeiro da saída. Como é que a gente chegou no saldo de R$6.510? Tinha 8.350, saiu R$1.840, ficou R$6.510 na saída. Como é que a gente chegou nas 270 peças de saldo na saída? Tinha 350, né? Saiu 80, ficamos com 270. Só que essas 80 saíram da onde? Saíram das 200 peças, né? De R$23. Ou seja, se tiverem próximas saídas, ainda vai sair do saldo que ficou, né? A R$23. Até que termine, né? Depois que terminar essas peças a 23, aí a próxima última entrada foi de 25. Tá? Método UEPS, gente. Tranquilo? Perguntas? Tranquilo. Legal, obrigado. O José levantou a mão, quer falar, José? Ô, senhor, no caso, tipo, ali sobrou 120. Tá. Por exemplo, se de uma só vez saísse 130, essas 10 a mais ia sair por 25? Perfeito, esse é o raciocínio. Então, enquanto tiver peças a 23, tu está saindo peças dali. Terminou aquelas ali, a próxima saída será das peças de 25, né? Perfeito. Exatamente esse raciocínio aí. Muito obrigado, José. Obrigado, senhor. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Do valor que tu paga da primeira compra e da segunda. Porque sempre tu vai estar pagando, querendo ou não, tu vai estar repassando num valor um pouco a mais ainda.
Desculpa, não ouvi muito bem, ficou um pouquinho baixo o teu som, Josi. É que eu tô longe do microfone, peraí. Ah, tá. Não, eu quero dizer que daí o valor das peças em si não vai mudar muito, porque tu sempre vai estar repassando indiferente se tu comprou por um valor maior ou menor na segunda compra ou na terceira compra. Isso, nesse método, né, na verdade, ele vai refletir sempre o valor mais atual do mercado. Tu vai estar sempre fazendo a saída, né, pela última entrada, né? Então vai refletir mais proximamente aquilo que o mercado está praticando. Muito bem. Podemos ir para o próximo, gente? Sim. Tá, ok. Vamos lá, então. O próximo método, é o quarto método de avaliação de estoque, é o custo de reposição. Dentre eles, né, é o que é um pouquinho diferente, porque ele tem esse cálculo do custo de reposição. No custo médio, a gente fazia aquela média dos valores, né? No método PEPS, a gente tem o valor da primeira entrada. No método EPS, a gente tem o valor da última entrada. No método custo de reposição, a gente precisa calcular esse custo de reposição para poder fazer as saídas. Como é que a gente chega nesse custo de reposição? O custo de reposição vai ser o preço do material, né, mais um percentual de acréscimo. Esse percentual de acréscimo, na vida prática, né, é determinado lá pela gestão de estoque da empresa. Nos nossos exercícios, né, o exercício vai dar o valor, né, qual é o percentual de acréscimo que tem que ser feito. Tá? Esse método, custo de reposição, causa um impacto na avaliação financeira do estoque, né, também atualizando ele em relação ao mercado. Os dados do exercício, o exemplo é o mesmo, né? 150 unidades a 25, 200 a 23, uma saída de 80 peças, só que agora, com o método do custo de reposição, tem informação, né, de o custo de reposição é de 10%. Vamos ver como é que a gente chega, né, no valor do estoque final com esse método. Então, primeira parte, entrada de 150 peças a 25, R$ 3.750. Saldo, entrada de 150, R$ 3.750. Na segunda compra, eu tenho uma reposição. E quando acontece a reposição, acontece o cálculo do custo de reposição, tá? Então agora eu estou repondo, é a minha segunda compra. 200 unidades a R$ 23,00, R$ 4.600. Eu tinha 150 peças, entrou 200 peças, ficou 350 peças. A primeira entrada, registrei lá R$ 25,00. Mas agora, quando eu fiz uma reposição, o custo que eu vou registrar essa entrada é pelo custo de reposição, tá? E como é que a gente chega no custo de reposição? Aquela fórmula, né? O custo da entrada, então esse material que entrou agora, né, foi reposto por R$ 23,00, mais o percentual de acréscimo do custo de reposição. Estava dado no exemplo ali, né, 10%. É 10% de 23, é 2,30. 23 mais 2,30, 25,30 o custo de reposição. Então, como é que fica o saldo financeiro? 350 peças, né? As 150 mais as 200, vezes o custo de reposição calculado agora, 25,30. 350 vezes 25,30, R$ 8.855 fica o saldo, né, desse material que foi reposto. Tá? Próximo passo. Podemos e devemos, né, confirmar o valor do estoque sempre multiplicando o saldo, quantidade, vezes o valor do custo de reposição. Já tinha adiantado antes, né? Então, onde é que veio os 8.855? Na multiplicação dos 350 pelos 25,30. Saída. Agora a gente vai fazer a saída das 80 peças. Essas 80 peças saem, então, a um custo, né? O método do custo de reposição vai sair pelo custo de reposição que foi calculado. 80 saindo a 25,30. 80 vezes 25,30, R$ 2.024 é o total do valor financeiro dessa saída. Tínhamos 350 peças, saiu 80, ficou 270. O custo de saída
é o custo de reposição calculado, R$ 25,30. Tinha R$ 8.855 financeiramente, saiu 2024, ficou R$ 6.831. Então, o saldo em quantidade de 270 peças, a gente já sabe, né? Aquelas 350 peças, menos as 80 da saída, 270. O valor financeiro da saída, além da gente poder fazer, né, os 8.855 menos 2024, para achar os 6.831, a gente pode fazer diretamente também pelo custo de reposição, né? As 270 que sobraram, vezes o custo de reposição 25,30, vai dar também ali os 6.831. Antes da gente tratar do lote econômico de compra, que é o último conteúdo já, né? Antes da gente ir para o intervalo, quero saber de vocês do método custo de reposição. Foi tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa daquele método? Foi tranquilo, achei o método mais fácil. Legal, bacana, Matheus. Caroline, quer fazer uma pergunta? Levantou a mão. Menos confuso. Sim, nesse caso acontece a mesma coisa na questão da quantidade, quando acaba aquela quantidade da segunda entrada? Não, aqui é custo de reposição. É sempre pelo custo de reposição a saída. Tá. Só vai mudar o custo de reposição cada vez que tiver uma nova compra, né? Quando tiver uma nova compra, faz um novo custo de reposição. Tá, mas a saída é sempre pelo custo de reposição, tá? Tá bom, obrigada. Certo? Obrigado, Carol. Muito bem. Então, gente, vamos ver o LEC, né, que é o lote econômico de compra. São duas fórmulas, né, porque o LEC tem dois princípios, né, que é pelo custo de armazenagem e pelo método percentual. Logo depois aqui do lote econômico, a gente já vai entrar em intervalo, tá? Então, vamos tratar desses dois assuntos aí, dessas duas fórmulas, né, e já vamos para o nosso intervalo daqui a pouquinho. O lote econômico de compra é a quantidade de material, né, que a empresa vai realizar, então, a compra. É aquele lote ótimo, né, porque é a quantidade ideal, a mais econômica, né, onde eu não vou atrapalhar, né, os custos da empresa, eu não vou prejudicar a organização comprando um volume maior que vai ficar parado em estoque e eu não vou, né, ter dinheiro parado lá nessa situação, tá? Essa é a ideia, né, por trás do lote econômico de compra, tá? Quantidade ótima a ser comprada. Então, lote econômico de compra tem duas fórmulas. A primeira delas é o LEC, né, lote econômico de compra para valor percentual. Ele é dado pela fórmula raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido, sobre a taxa de armazenagem vezes o custo da unidade. A sequência matemática aqui, né, é lá básica ainda do nosso ensino fundamental, vocês devem lembrar disso. Primeiro a gente resolve a multiplicação, né, na parte de cima da divisão, depois a gente resolve a multiplicação na parte de baixo da divisão. Os dois resultados, aí a gente divide, o resultado da divisão, a gente faz a raiz quadrada. E aí chega o valor do lote econômico de compra para valor percentual. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma empresa que tem uma demanda, né, de 10 mil unidades ao ano, é o nosso D. O custo do pedido, R$10, é o nosso S. A taxa de armazenagem, 3%, é o nosso I, na fórmula. E tem um custo de R$45, é o nosso C, né, na fórmula. Então, substituímos todos os elementos na fórmula. 2 vezes a demanda 10 mil, vezes o custo do pedido 10, sobre 3% de 45, que é o custo da unidade. Primeiro resolve a parte de cima da divisão, né? 2 vezes 10, 1000 vezes 10, 200 mil. A parte de baixo da divisão, 3% de 45 é 1,3. Divide os 200 mil por 1,3, vai dar o número 153.846, faz a rodada desse número e chega a 302 unidades. Tá? Vamos ver mais um exemplo.
nós temos aqui agora uma empresa que possui uma demanda de 8.000 unidades, um custo do pedido de R$ 22,00 e uma taxa de armazenagem de 5%. Tá? O custo do material, R$ 52,00. Pede para calcular o leque por valor percentual. Muita atenção, tá, gente? Como o leque tem duas fórmulas diferentes, tem um leque valor percentual e o leque custo de armazenagem, prestem atenção quando o exercício pedir o leque de percentual, porque aí é essa fórmula que a gente acabou de ver agora, tá? Então, 2 vezes demanda 8.000 vezes o custo do pedido 22, dá 352.000. 5% do custo do material, 52%, é 2,6. 352.000 divididos por 2,6, 135.385. Aí a gente faz a raiz e chega a 368 unidades. Tranquilo, gente? O leque para valor percentual? Alguma dúvida? O João mandou um tranquilo aí no chat. Caroline também mandou um tranquilo. Esse é bem simples, né? No sentido do cálculo, né? É uma matemática básica, hein? Luísa também mandou tranquilo. Eu achei esse um pouquinho mais complicado. Por que, Matheus? O que complicou aí? Não, é assim, que de lembrar, fazer as contas, tudo, né? Que faz tempo que eu já fiz o lição fundamental, né? Mas fora isso, a base eu entendi, né? Achei ele um pouco mais trabalhoso para fazer. Sim, tem os passos que tem que fazer primeiro, né? Uhum. Primeiro multiplica a parte de cima da divisão, depois multiplica a parte de baixo, depois divide um pelo outro. É o resultado da divisão, precisa fazer a raiz, né? Então a quantidade de operações é maior, né? Nesse sentido fica mais... A quantidade de cálculos que precisa fazer fica maior, né? Mas vai dar certo. No final vai dar certo. Muito bem. Tem a segunda fórmula, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, professor. Sim. Oi, tá ouvindo? Eu não entendi esse leque. Daria para explicar de novo? Essa parte eu não peguei. O que não entendeu? Foi o conceito ou como fazer o cálculo? Na verdade, nada, porque eu estou olhando ali, eu não estou me achando. Como que você chegou nos 8.000, entendeu? Estou bem perdida. Os 8.000 está no exercício aqui. Tu conseguiu ler aqui? Determinada empresa possui 8.000 unidades? Tá, 8.000 unidades. Tá, sim. Tá. De onde é que veio os 8.000? Veio do texto do exercício, né? Desculpa. Tá, de onde é que veio os 22? Está ali, o custo do pedido 22. Taxa de armazenagem, de onde é que veio 5%? Está ali, né? Taxa de armazenagem 5%. Tá? O exercício, para a gente fazer o exercício e colocar os valores na fórmula, a gente precisa ler o enunciado. Sim, eu sei. Em geral, né, todas as nossas questões, exercício, atividade avaliativa, prova, funciona nesse formato, né? Os elementos aparecem no enunciado da questão. Então, a gente precisa fazer essa leitura, claro, né? E, olhando a fórmula, substituir os valores que estão no enunciado nos elementos da fórmula, para poder fazer o cálculo. Tá? Então, quando a gente olha aqui um exemplo de exercício, né, e olha que tem alguns valores na fórmula, esses valores surgiram da onde? Vieram do nosso enunciado. É sempre assim, né? Em todos os exercícios, sempre tem um enunciado, e sempre no enunciado vão ter valores que a gente vai acabar aplicando na fórmula. Não, tranquilo, até aí tudo bem, nem entendo. Só que, tipo assim, eu estava conseguindo acompanhar toda a forma que você estava fazendo, só que essa eu não conseguia assimilar, entendeu? Para mim, não entendi nada nessa. Isso que eu quero dizer. Certo. Agora que tu viu que os valores que são aplicados na fórmula estão ali no enunciado, tu consegue colocar esses valores na fórmula? Seria os 8.000 vezes os 22, isso, né? Isso. Tá. E a taxa mais é tão... Aí multiplica e chega aos 3.522 ali? Isso. Tá. Aí... 22. Tá, aí já tá ali... Ah, tá, depois vai fazer o cálculo da raiz quadrada, né? Isso, aí depois do resultado, depois da divisão final, né, faz a raiz quadrada.
Tá, mas aí eu fiz ali, aí cheguei nos 352, aí depois na parte de baixo é 5 vezes 52? Não, é 5% de... 5%, isso, 5% vezes 52. Que fica igual a 2,6. Isso, perfeito. Tá, e a raiz quadrada? Aí tu faz a divisão dos 352 mil por 2,6. 2,6 que chega ali nos 135, 385. Isso, aí chega no 135, 385. Aí faz a raiz. Tá, mas, tá falando, tá, mas agora não entendi de novo. Tá, esses 135, como que eu chego aos 368 unidades? Tem que fazer a raiz desse valor, né? A fórmula, no final, ainda tem a raiz quadrada para fazer, né? Aí tu faz a raiz quadrada de 135, 385. Foi o resultado que tu obteve da divisão. A fórmula não terminou ainda, né? Depois que a gente fez a divisão. Ainda tem que fazer a raiz do valor que a gente encontrou. Tá, acho que é na raiz que eu estou atrapalhada ali. Tá, mas devo entender no decorrer da explicação. Tá, ok. Obrigada por enquanto. Certo, nada, Elias. Obrigado pela pergunta. Nada, desculpa. O Natanael perguntou ali no chat, essa raiz quadrada, no caso, o resultado foi arredondado. Isso, Natanael, porque aqui se tratam de unidades, né? Então, quando trata de unidades, peças, por exemplo, né? Não tem como a gente fazer 0,5 unidades ou 0,8 unidades, né? Não existe, por exemplo, 0,8 parafuso, né? 0,8 pregos, 0,8 arruelas, por exemplo, se fosse o caso, né? Então a gente arredonda para o número inteiro, né? Sempre que for unidades, tá? O que dá para fazer compra com número com vírgula? Quando for litros, quando for metros, por exemplo, aí sim, né? Se fosse metros, né? Se 367,6 metros, aí dava para comprar, né? Essa metragem aí com vírgula. Agora, quando se trata de unidade, peça, aí não tem como comprar 0, alguma coisa, né? Então arredonda para o número maior aí, ficando 360 unidades. Tá, Natanael? Obrigado pela pergunta. Muito bem. Certo, valeu. Sobre o leque para valor percentual, tranquilo, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu só não entendi essa parte aqui do percentual. Eu tenho que dar resposta percentual e isso não ficou confuso para mim. Tu tem que multiplicar, né? Vamos voltar para a fórmula. Olha a fórmula ali, né? Na parte de baixo é a taxa vezes o custo, né? Então tem que multiplicar o valor percentual da taxa vezes o custo. Tá, entendi agora. Obrigado. Certo? Aí, naquele caso ali o 5% é 5% vezes 52. Tá? Obrigado, Matheus. Mais alguém, gente? Alguma pergunta que ficou? Alguma dúvida? Legal. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta desse leque para valor percentual, nós temos agora o leque para valor unitário. Sempre importante, ao lerem o enunciado, verificar o que pede, né? Está pedindo o leque para valor percentual? É aquela fórmula anterior que a gente viu. Está pedindo o leque para valor unitário? Vai ser essa fórmula que a gente está vendo agora, tá? Nesse caso aqui, leque para valor unitário vai ser raiz quadrada de 2 vezes demanda vezes o custo do pedido sobre o custo de armazenagem. Agora, nesse aqui não tem taxa, né? É o custo de armazenagem que a gente usa para dividir, tá? Exemplo, temos aqui o enunciado, né? Demanda de 20 mil unidades, o custo do pedido de 15 e o custo de armazenagem de 7,50. Colocamos na fórmula, né? Então tá lá a fórmula. 2 vezes a demanda 20 mil vezes o custo 15 sobre o custo de armazenagem 7,5. Tem que resolver tudo isso para depois fazer a raiz, né? Então, 2 vezes 20 mil vezes 15 divididos por 7,5 dá 80 mil. 80 mil, ainda tem que fazer a raiz quadrada, né? Então, a raiz quadrada de 80 mil dá 283 unidades desse produto. Tá?
Dúvidas, perguntas sobre o leque de custo de valor unitário? Ficou tranquilo? Podemos fazer um intervalo? Sim, podemos. Legal. Natanael colocou certo. João tá de boa. Duda tá tranquila. Sim, senhor, tô louca de fome. Já tá todo mundo com fome, né? Então, 15 minutinhos para dar uma respirada, tomar uma água, fazer um lanche aí, né? E a gente já faz o intervalinho, então. 15 minutinhos, agora são 20, 46, 21 e 1, né? 21 e 1. Daqui a 15 minutos a gente volta, tá? Com a chamada e exercícios ali no Classroom para praticar, né? Esses elementos que a gente viu agora, tá? Ninguém precisa desconectar, eu só fecho o microfone e a câmera e retornamos, então, pós o intervalo. Até daqui a pouco, gente.